mudou muito, eu acho que para melhor, não é? Eu vejo uma cidade grande, muito movimentada. Hoje pela manhã me senti assim numa grande metrópole lá do berço, me acotovelando com tanta gente. Para o outro lado, da parte mais nova, vejo uma cidade moderna, ampla, bastante arejada. Até o clima parece que é menos ingrato do que antes, é um clima mais ameno. Eu sempre digo que calor é psicológico e agora estou fazendo meu teste na cidade. E minha mulher hoje me disse, olha, pela primeira vez eu estou sentindo um clima bom aqui, uma temperatura boa. Então, muita coisa mudou nesta cidade. Boca do Acre, em 1929. Amanhã faço 83 anos. E eu vou contar uma história engraçada, que até agora está me deixando entusiasmado. Em janeiro, fui ao meu médico, cardiologista, uma pessoa interessante, e aí ele me examinou e disse, não, você está ótimo. Mais 20 anos e 6 meses. Aí eu achei ótimo, me deu mais 20 anos e 6 meses, voltei para casa feliz. Né? Quando foi em abril, voltei lá. Ele fez outro exame e digo, olha, o senhor me disse que eu teria mais 20 anos e 6 meses. Eu disse, não, agora não é mais 6, é 20 anos e 3 meses, já passaram 3. Aí eu estou na contagem regressiva. Como eu me propus a viver até os 103 anos, eu estou aguentando ele. O Niemeyer está com 104 já, né? E a gente tem que tentar viver de alguma maneira. A vida é isso. Família. Meu pai se chamava Francisco Assis de Oliveira e minha mãe Hilda Santiago de Oliveira. Meus pais eram de origem cearense e espanhola. Então uma mistura muito boa, cearense e espanhol do Nordeste, de Sergipe. Então daí é meu nome Santiago. Eu tenho um sobrinho que é médico aqui, ele está pesquisando a origem da família por parte de mãe. Diz ele que a gente é cristão novo, que veio da Espanha para cá. E eu até estou acreditando. É isso. Eu saí de Boca do Acre para Santa Catarina. Quando eu tinha menos de 10 anos de idade, eu fui levado por uns padres italianos para um seminário. Foi uma coisa muito engraçada, porque minha mãe, lá em Boca do Acre, o meu desejo era ser marinheiro. Naquele tempo, o único meio de transporte era canoa e navio. Né? Os navios iam até Boca do Acre. Eu adorava ver aqueles marinheiros fardados, coisa bonita. Minha mãe não deixou. Aí chegaram os padres lá e ela deixou o padre me levar. Achei muito engraçado isso. Mas foi bom, porque lá no Colégio dos Padres eu aprendi tudo que eu sei hoje. Aprendi a ouvir a música, a fazer música, e aprendi latim, grego, estudei um pouco de hebraico também, aprendi literatura brasileira e portuguesa com professores maravilhosos. Isso me deu uma solidez intelectual da qual eu me utilizo até hoje. Aí fui para a Itália, ainda como aluno de seminário, frequentei um curso em filosofia, aí trabalhei com órgão clássico durante 2 anos e meio, estudei polifonia clássica, o canto gregoriano, voltei para o Brasil, aí os padres me disseram, olha, você olha muito para as mulheres, é melhor você deixar o convento, porque essa sua vida aí de músico vai complicar a sua vida no mosteiro. E aí me convenceu a sair, né? Eu achei ótimo. Continuei olhando as mulheres e olho até hoje. Ai de nós se não olharmos. Então foi assim. A partir dali, na minha volta da Itália, entrei no conservatório, eu era músico, escrevia música, mas não tinha diploma. Aí entrei no conservatório, consegui o diploma, aí arranjaram uma bolsa para ir para o Canadá.
dizia que eu era o Toscanini brasileiro, que eu regia e tal, coisa de professor. E com o diploma na mão, eu deixei em São Paulo uma noiva, um piano, uma pequena biblioteca, algumas roupas, né? Muitos amigos, deixei uma orquestra de câmara que eu tinha, que eu dirigia, né? E passei por aqui para visitar minha família que eu não via há 13 anos. Aqui no Amazonas encontrei irmãos que eu não conhecia ainda, e aí olhei para Manaus, achei uma cidade deliciosa nos anos 50, fim de 1955. Manaus tentava sair da crise econômica, tinha um governador interessante chamado Plínio Coelho, brigão, né? Era o ganso do Capitólio, como se titulava, e acabei me apaixonando por Manaus. E aí não fui para a Bolsa do Canadá, e fiquei aqui. Aí quis fazer música aqui, achei bom. E na Rua Barroso, um dia eu estava lá uma manhã, passava por ali e ouvi alguém assobiando uma música, parece que era música de Bach. Era um caminhoneiro cantarolando música de Bach. Isso quem contou para mim foi a Etelvina Garcia, que eu teria contado para ela. Aí eu pensei, bom, uma cidade onde um caminhoneiro canta música de Bach, é aqui que eu vou ficar. Aí fiquei. Deixei a noiva em São Paulo, deixei tudo, larguei tudo. Não pedi dispensa de emprego, não pedi nada. E fiquei aqui. Incrível, né? Daqui eu fui chamado para Belém do Pará, para a Universidade Federal de lá. Deixei aqui um coral que hoje faz 56 anos de estreia. Foi um coral organizado, composto por senhoras da sociedade, por senhores fantásticos, que ainda traziam na sua memória, na sua sensibilidade, a lembrança do passado musical, dos tempos da borracha. Encontrei aqui um tenor lírico, uma pessoa fantástica. Encontrei um soprano lírico, uma senhora forte, que cantava a Tosca de Puccini, que me encantou de uma maneira tosca. E foi um drama danado, né? Imagine. Fiquei em Manaus, fiquei aqui durante 7 anos. Organizei um coral, fiz umas tentativas de conjuntos orquestrais que não deram certo, porque havia pouca gente, mas se fez alguma coisa. Fiz algumas composições aqui, criei vários corais, além do João Gomes Júnior, que hoje festeja aniversário, criei o Coral Bialik, que era da Juventude Hebraica, criei o Coral do Comerciário, criei o Coral das Enfermeiras, uma das quais ficou sendo minha namorada, e aí criei ainda um coral de jovens escoteiros no Sesc. Enfim, foram anos muito agitados, em que eu me esquecia de mim próprio e cuidava de fazer música dentro da minha cidade, que eu não conhecia mais, estava reconhecendo. Isso tudo gerou em mim uma grande esperança de que alguma coisa em algum dia iria mudar. Quando eu estava naquela luta danada, já meio cansado, a Universidade do Pará me chama. Aí eu deixei aqui, aí eu já estava casado com a irmã de um poeta espetacular, que é o Elcio Farias, e fui para Belém. Fiquei em Belém 10 anos. Nesses 10 anos eu criei uma orquestra da universidade, um madrigal profissional da universidade, um coral universitário. E aí fui contemplado com uma bolsa da Fundação Gulbenkian, em Lisboa,
e frequentei 8 meses de musicologia lá, com um dos maiores musicólogos da época, que era o Santiago Castro, Macário Santiago Castro. De lá voltei para a Universidade do Pará, fiquei mais uma boa temporada, fui chamado de volta para entrar pela nossa UFAM, que naquela altura não era UFAM, era a Fundação Universidade, e aqui criei um coral universitário, dirigi um conservatório que estava meio assim, necessitado de gente. O reitor me colocou lá como diretor e para mim foi terrível, porque eu queria fazer música, não queria dirigir nada nem ninguém. Mas fiquei lá, trabalhei muito. A partir dali, os acontecimentos que vieram a seguir me forçaram a tomar algumas iniciativas de ordem acadêmica, como criar o curso de educação artística que você conheceu, o coral universitário do qual você participou e que foi fundador comigo, né? Você daquela primeira turma, eram 60. Eu me lembro de que a primeira música que vocês cantaram foi uma pavane, uma dança francesa do século XVI, Belle que te amo a vie, captive dans tes yeux. Foi lindo, né? Bem, então, isso corridamente é um pouco a trajetória da minha vida musical. Claro que o trabalho era grande, o coral universitário chegou a ter 101 elementos na segunda fase, quando eu voltei já de Belém. Um belo dia, eu cansado de lutar com carência de professores, carência de músicos, eu cheguei na reitoria e me demiti, sumariamente caí fora, não dei satisfação a ninguém. Aí fiquei sem emprego, né? Meu emprego era na universidade, fiquei sem emprego e sem dinheiro, né? Fiquei uma temporada ali ajudando meus cunhados que tinham um hotel, minha mulher que trabalhava com eles, mas acabei voltando para a universidade. Trabalhei uma temporada na Fundação Cultural com o Joaquim, e você também parece que estava lá, se não me engano. Não? Foi depois. Né? Aí, da Fundação Cultural, fui aos Estados Unidos com um serviço de intercâmbio, e quando voltei, me demitiram de todos os meus empregos que tinha. Me demitiram da Fundação, me demitiram, não sei de que outro emprego. Daí fiquei novamente na rua, até que a universidade me chamou de volta, a nossa universidade. E aí, as coisas mudaram. Consegui implantar um curso de educação artística com habilitação em música, que hoje já é um departamento de música com outra dimensão, com outras perspectivas. Mas o importante hoje é saber que todo aquele esforço que eu despendi aqui na minha cidade, na minha Manaus, da qual eu tenho uma saudade terrível, né? Todo aquele esforço me parece que gerou uma motivação enorme e, segundo o Roberto Braga, aquilo tudo foi a motivação para acontecer o que acontece hoje com a música em Manaus. Isso ele me disse no Teatro Amazonas, no dia da inauguração da Orquestra Sinfônica da Amazonas Filarmônica. Né? E eu achei que ele estava querendo me agradar, né? Porque, assim, afinal de contas, eu parei de trabalhar, eu já estava aposentado. Ele disse, não, você é responsável pelas coisas que estão acontecendo, você trabalha nisso. Eu fiquei muito grato pela observação e até chego a acreditar que valeu a pena. Porque se este coral, que ainda hoje existe, que é o João Gomes Júnior, não tivesse existido, é claro que a história teria outro começo, mas ele foi o começo da história. E eu vivo nos últimos 40 anos, eu tenho tido uma preocupação enorme em preservar dados históricos dos lugares onde eu estou. Eu observo muito a vida e digo para todo mundo, gente, a história é o nosso documento do futuro. Você não pode desconhecer que você faz história, queira ou não queira. Queiram ou não queiram os teus inimigos. E eu tinha muitos inimigos. Meio gratuitos, porque afinal de contas eu tenho meu valor e ninguém tira.
Se alguém tinha inveja, bobeou, porque podia estudar e fazer como eu fiz, na verdade. A última coisa que eu fiz em termos de composição foi uma pequena peça, por incrível que pareça, também em função de gente que tinha falecido. Eu fiz no ano passado uma peça pequena para soprano e órgão, celebrando os 100 anos da minha mãe, que já havia falecido. E foi uma coisa assim muito mágica, porque eu não imaginava que esta peça pudesse ser executada tão rapidamente. Eu estava em Minas, estou lá ainda, e vim para cá porque havia uma missa comemorativa dos 100 anos da minha mãe, que já tinha falecido, e dos 80 anos da minha irmã. E aí vi, cheguei aqui e você tinha conseguido para a Nereide, uma cantora, para executar a peça. Eu fiquei abismado, como é tão rápido fazer isso? Vi uma surpresa genial, uma emoção que não tem tamanho. Um dia eu chego lá embaixo no piano, que você emprestou para ensaiar com ela, o nome da moça parece que é Miriam, bonita, ela muito discreta, chegou lá e eu tinha que ensaiar para saber como é que era. E fiquei abismado com a capacidade da menina, da interpretação dela, da beleza da voz, e eu pensei, Manaus mudou. Essa foi a grande emoção. Ouvir a minha música cantada por gente daqui, depois de tantos anos, de tanta luta, do desejo de formar artistas locais e que eu não tinha conseguido, mas finalmente eu já via o resultado desse trabalhão que está aí. Alguém, puxa vida, Sérgio, isso aí é mais do que, é uma felicidade que não tem nome. Eu ouvir aquela voz bonita, cantando uma música que eu tinha feito em memória da minha mãe, rapaz, aquilo ali valeu. Isso foi a última coisa. Estou trabalhando numa ópera infantil, numa cantata amazônica, com texto do Tiago de Mello, do Elcio Farias, do Bacelar, do Márcio Souza, uma cantata grande para a orquestra sinfônica e solo de soprano. Estou trabalhando na ópera infantil, segundo já falei, que é um texto do Elcio também. Acabei de compor também umas peças para coro, peças pequenas para coro, e enfim, as últimas coisas que eu estou trabalhando é isso aí. Vou agora em agosto, vou até Santa Catarina, onde vou ser homenageado e onde vou executar música minha também. Estou escrevendo uma peça aqui, estou escrevendo aqui, rabiscando todo dia, nas horas possíveis, uma peça para violino e piano, que vai ser executada lá em Santa Catarina pelo seu amigo Nelson Eddy, que mora em Porto Alegre, casado com uma pianista, Jaqueline, que você deve ter conhecido, e eles vão até Santa Catarina também se encontrar comigo. Eu estou escrevendo uma peça para ele tocar. É uma peça muito curiosa, chama-se A Canção Esquecida. Por que esse título? Porque está na minha mente até hoje, agora está no começo de uma canção que eu ouvia em Santa Catarina, quando eu era menino lá. Eu via aquela canção todo dia executada numa escola em frente à casa onde eu estava morando. Aquilo não saiu da minha memória nunca. Só que a memória é um pedacinho da canção. Então eu estou pegando aquele tema, escrevendo para violino e piano, e me lembrei que um cidadão muito importante na história da música, eu estava com um pouco de vergonha. Eu falei para o Nelson, estou meio acanhado, como é que eu vou fazer isso, um pedacinho? Aí vou trabalhar, fazer variações, fazer uma peça em cima daquilo. Eu disse, não tem problema não, isso é bom. Me lembrei que Liszt, o grande compositor francês, escreveu uma peça chamada La Valse Oubliée, a valsa esquecida. Musiquinha para piano lá, que termina de simular. Se ele fez, por que eu não posso fazer? Nosso queridíssimo maestro, Nivaldo de Oliveira Santiago, a que eu chamo aqui ao palco, para receber o nosso carinho e a nossa homenagem.
Ele é o responsável por tudo isso, por esses 56 anos. Ele até fugiu um pouco de nós, mas nós continuamos perseguindo-o, corremos sempre atrás. E hoje, mais uma vez, ele vai estar aqui conosco, neste mesmo palco, no 13 de julho, 56 anos depois, para não mais uma estreia, mas para nós sempre, aquele devozinho é a nossa estreia. Então, hoje nós queremos homenagear o nosso fundador, Maestro Valdo Santiago, que trabalhou extraordinário, é um amazonense que viveu pelo mundo, levando música de qualidade e mais ainda, levando a bandeira do nosso Amazonas.
velhos tempos eu fui até diretor desse teatro. Era uma época em que o teatro estava praticamente abandonado, havia muito pouca atividade, havia uma única atividade com uma certa continuidade, que era o Teatro Escola Amazonense de Amadores, com aquele senhor, como era o nome dele, depois foi o James Medeiros, mas antes dele havia uma pessoa interessante que dirigia o grupo, e era a atividade que havia aqui. O teatro praticamente vivia parado. Quanta coisa aconteceu aqui, quantas lembranças. É isso aí, meu teatro. Saudade, muita saudade. Mas hoje o mundo é outro para mim. Tem outro mundo, outra dimensão, outra vida, não é? Isso. Obrigado.